Decorreu esta manhã uma comissão da saúde. Foram basicamente 3 audições na mesma comissão. Houve uma coisa muito irónica que aconteceu. É que a segunda audição era sobre o problema da obstetrícia, da falta de médicos por causa das mulheres grávidas. E a terceira audição era por causa do acesso ora bem, como eu não posso usar aqui palavras muito pesadas, ao acesso da interrupção voluntária da gravidez. E o mais hipócrita que eu reparei é que seria gravíssimo se uma só mulher não tivesse acesso ao IVG, mas não vi a mesma preocupação e a mesma gravidade em garantir se uma única mulher não tivesse acesso a um médico por causa de uma ecografia ou por causa de uma emergência qualquer que acontecesse com uma mulher grávida numa urgência deste país. Mas fiquei satisfeito por ver que pelo menos um partido, um só, disse aquilo que era necessário dizer no meio de tantos partidos, inclusive o próprio PSD, partidos pró-fim de vida. É melhor dizer assim. E esse partido foi o Chega, com uma declaração da deputada Rita Matias, que encheu as medidas por completo. Vou deixar aqui essa declaração. Agradeço à deputada Rita Matias por, uma vez mais, representar aqueles que são pró-vida. Até à próxima. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também os senhores membros do Governo, dizendo aquilo que o Chega tem dito sempre, que é lamentável que o Governo e as entidades de saúde venham mais vezes a este Parlamento falar sobre a eliminação, porque é uma eliminação e não uma interrupção de gravidez. As gravidezes não se interrompem. Uma vez interrompida, não é possível retomar uma gravidez. E, portanto, lamento que o Sr. Ministro seja convocado mais vezes para isto e nunca o tenha visto sentado numa mesa com outras pastas ministeriais a tentar falar sobre demografia, natalidade, tentar incentivar as mulheres e as famílias portuguesas a poderem ser famílias pró-vida e abertas à vida. Mas dizer também que não compreendemos e que este requerimento fica esvaziado na medida em que tivemos aqui a entidade reguladora de saúde a dizer que não houve uma falta de acesso ao aborto em Portugal e a verdade é que os dados também nos dizem isso. Houve um aumento de 15% dos abortos no último ano e, portanto, nada nos faz crer que, de facto, alguma mulher tenha ficado impedida de abortar em Portugal. Mas, de facto, o relatório que foi utilizado pelo Bloco de Esquerda para este requerimento diz que 15 das 42 entidades hospitalares do SNS não realizam a IVG. E é preciso perceber que, de facto, há uma ética e uma deontologia médica que são contra o aborto a pedido e, desde logo, percebe-se porquê. É porque o aborto envolve a morte de um bebê em desenvolvimento, pode ter efeitos adversos sobre a mulher, incluindo complicações físicas e psicológicas, há riscos também de infertilidade, há quem, como médico, acredite e saiba cientificamente que a vida começa na concepção e, por isto, também há quem defenda a adoção como alternativa e é sempre preferível porque, acima de tudo, a adoção não mata ninguém, traz mais felicidade e há sempre casais à espera de poder contribuir e dar colo e abrigo a novas vidas. E por isto gostava de dizer que registrei o tom misericordioso do Sr. Ministro e do Partido Socialista para com as mulheres, mas este tom recorrente acaba por ser um tom falacioso. Costumam basear-se, de facto, nas mulheres que veem os seus bebés com malformação de feto ou que a sua gravidez resulta, por exemplo, de crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, mas a verdade é que estas situações, todas somadas, não chegam nem a 5% das gravidezes que são eliminadas em Portugal. A maioria das gravidezes, 96%, são de facto por opção da mulher. Mas sabe, a hipocrisia deste tom misericordioso é porque o grupo parlamentar do Chega aqui tem trazido dados dramáticos e a misericórdia do Partido Socialista não se tem visto. Sabia que uma mãe grávida, sozinha, tem 6 vezes mais probabilidade de abortar? Isto é algo que o Sr. Ministro da Saúde pode responder com políticas públicas. Sabia que as mães grávidas estrangeiras são 2 vezes mais vulneráveis ao aborto? Isto era algo que o Sr. Ministro poderia responder com políticas públicas. Sabia que os terceiros filhos e os seguintes têm 2 vezes mais probabilidades de ser abortados em Portugal? É porque, de facto, as famílias pobres em Portugal olham para o aborto como única solução porque não conseguem colocar mais pão na mesa. E isto é algo que o Sr. Ministro, enquanto governante, e o Partido Socialista tinham responsabilidade de fazer mais e melhor. E, portanto, o tom misericordioso fica-vos mal porque não é coerente. Se fosse coerente, ficariam preocupados, de facto, com estas mães que têm que passar por um procedimento horrível que é um aborto, que traz complicações, que traz danos e às vezes até lesões para a vida e tentariam evitar estas situações. E a verdade é que os números crescem ano após ano e esta preocupação não é só do Chega. Esteve aqui a entidade reguladora da saúde que disse que nunca houve tanta contracepção, nunca houve tanto acesso à educação sexual e que não se compreende como é que os números continuam a aumentar. Se calhar é tempo de nos sentarmos e pensarmos, temos que rever as nossas políticas públicas, porque aquilo que os senhores diziam era que o aborto seria
raro, seguro e legal. E aquilo que nós vemos é que não é. Não é legal na medida em que continuam a acontecer procedimentos na clandestinidade ilegais. Não é seguro porque continuam a morrer mulheres, continuam a haver mulheres com complicações e, infelizmente, nós já nem temos estes dados porque a Direção-Geral de Saúde aqui veio afirmar que compilam esses dados em papel. Em papel, na era da digitalização. Há digitalização para tudo, mas não conseguimos saber quais são as complicações que advêm para uma mulher fruto deste procedimento médico de morte. E também não é seguro porque há sempre uma vida que sai lesada, nomeadamente a vida do bebê que fica por nascer. E por isto são falácias atrás de falácias. Gostava só de concluir dizendo que é incompreensível como é que os dados vão sendo atualizados. Saem os dados do aborto num ano e depois, 2, 3, 4, 5 anos depois, vêm atualizar com diferenças de 400, 500, 2.000. Houve uma diferença nos dados de 2021 de 2.000 abortos e não se compreende, afinal, não há qualquer tipo de seriedade. Aquilo que nós percebemos é que há uma banalização desta prática de morte e, acima de tudo, que o Sr. Ministro e o Governo Socialista não estão comprometidos com a vida, não estão comprometidos com as mulheres portuguesas e o tom misericordioso que têm é um tom de hipocrisia. Obrigada.